Você sabia que dá para criar um aplicativo no Power Apps conectado ao Figma? E o melhor de tudo, encurtando seu tempo de desenvolvimento? Quer saber mais? Assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Índia Trindade, eu sou especialista em Data Design, consultora de BI e é um prazer ter vocês aqui no canal. Beleza, mas afinal, o que é Power Apps? E o que isso tem a ver com a aula de hoje? Power Apps é uma aplicação, uma ferramenta, da Microsoft criada para desenvolvimento de aplicativos em low code, ou seja, pouco código, tá? Então na aula de hoje a gente vai aprender como eu consigo conectar o Figma ao Power Apps. Então bora lá! A princípio, assim que a gente entra na telinha do Power Apps, ele retorna assim, a página inicial, a telinha de boas-vindas. E aqui no menu à esquerda, a gente tem o botão de criar. Eu posso clicar nele e vir aqui nessa parte de figura que tem o símbolo do Figma, tá bom? E aí aqui ele pede para que a gente conecte a aplicação de tela a partir do Figma. Então eu preciso previamente ter desenhado essa interface em algum lugar lá dentro do Figma para trazer o link para cá e também conectar um token, tá? Esse token a gente vai pegar lá também dentro do Figma. Agora, na aula de hoje, a gente vai criar um formato telemóvel, um formato celular, mobile. E antes de tudo, a gente vai lá dentro do Figma, vai entender um pouquinho mais sobre isso e depois volta para cá, beleza? Além disso, a própria Microsoft, ela desenvolveu a documentação. Então, vocês podem entrar aí no link de vocês, da Microsoft, da documentação, e procurar por criação, utilizando a aplicação de tela do Figma. E aí ele traz pra gente todo o passo a passo, descrito aqui na própria documentação, beleza? Então, vamos voltar aqui ao Figma. Quando a gente entra no Figma em si, a primeira telinha que aparece é essa aqui, onde você pode ver o seu usuário, tem os arquivos recentes que estão ali disponíveis para você. Se você não tiver nada construído, basta criar aqui em Designer File. Na aula passada, a gente viu um pouquinho sobre FigJam. Então, a gente falou sobre Discover e viu o universo ali do FigJam. Hoje a gente vai trabalhar mais com Designer File, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona e a gente vai seguir utilizando Power Apps, beleza? Então tá. Eu já tenho aqui o arquivo criado, ele tem essa thumbnail, essa miniatura aqui, super fofinha, eu vou mostrar para vocês também como fazer. E aí vocês podem organizar melhor os seus projetos. Lembrando que a gente está falando de Data Designer, uma junção aí de dados com o mundo de Designer, com o mundo de UX. Então eu vou deixar aqui embaixo no link do YouTube o direcionamento para vocês também baixarem o nosso e-book, onde eu falo um pouquinho mais sobre isso, sobre essa relação, sobre metodologias de UX que são aplicadas. Espero que vocês gostem, deixem seu comentário, não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com a maioria aí das pessoas que você conhece, que também ama essa parte de dados, tá bom? Então vamos lá, vamos para essa parte de criação do designer, Aqui eu fiz 3 páginas no Figma. Para criar uma página, basta clicar aqui nesse maisinho. E aí a gente pode criar essas páginas para organizar melhor. Eu sempre vou frisar muito esse ponto de organização, porque quando você trabalha com uma tela que é compartilhada com outras pessoas, quanto mais organizado for, melhor, mais intuitivo e mais simples para outra pessoa também poder utilizar, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto. Qual que é a ideia final? No Power Apps, a ideia é desenvolver essa telinha aqui. Então a gente vai ter ali uma tela primeiro, que eu chamei de tela de Start, onde a gente vai ter uma chamada, Então, primeiro, como aplicar metodologias de UX ao design de dashboards. Inclusive, esse é o tema do nosso e-book. Então, eu coloquei o tema chamando atenção, também coloquei um avatar aqui com o meu nome, coloquei um elemento aqui do lado
e um botão de baixar o e-book. Aqui embaixo também coloquei uma imagem pequenininha com alguns elementos do Figma e uma setinha com o nome WeData, que é o nome da nossa empresa. Na segunda tela, a ideia é fazer como se fosse um formulário, sabe aqueles forms do Google? Basicamente isso, para quando a pessoa for baixar o e-book, ela poder se cadastrar. Então ela vai colocar seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. Então dentro do Power Apps eu preciso armazenar isso em algum lugar. Então pode ser um SharePoint, pode ser uma lista, enfim, da forma como você achar melhor para a construção. E para finalizar, depois que ela clicou em enviar, eu preciso dar um retorno para o meu usuário. Então entra nessa telinha aqui de muito obrigada, tá? Então esse é o projeto final que a gente vai desenvolver. Então bora lá, bora voltar um pouquinho nessa construção. Então tá, bora desenhar isso tudo, né? Então antes de falar sobre o desenho também, eu fiquei de falar para vocês sobre a thumbnail, né? Essa miniatura. Essa miniatura, basta clicar aqui, ó, com o botão direito, Set Thumb. Prontinho, defini miniatura, né? Então eu já defini, ela fica como página aqui principal na minha telinha. Assim que eu abrir o Figma, ela já aparece pra mim, beleza? Então, só definir a miniatura ali e vida que segue, já fica bonitinho. Beleza, vamos pra construção. A primeira coisa, eu preciso criar um frame, né? Então eu já fiz aqui um frame. E aí, para você que não sabe criar um frame, basta clicar aqui nesse joguinho da velha, clicar em frame ou clicar a tecla F aí do teclado de vocês. E pode fazer um tamanho aleatório e depois definir aqui do lado, tá? Então, nesse W a gente vai definir a largura que a gente quer utilizar. Nesse caso, a minha largura é 640. Opa, 640. A minha altura é 11,36. Então, prontinho, fiz meu framing com a minha largura e a minha altura, beleza? Agora eu preciso fazer a minha grid, a minha margem ali, minha área de respiro, para que eu possa desenvolver todo o aplicativo dentro daquela margem, tendo área de respiro para o usuário, não ficando nada pesado, nada cortando ali no meu aplicativo, beleza? Tá bom, eu vou clicar aqui em Layout Grid e vou definir uma grade em vez de grid no geral, né, que vai me dar linhas e colunas. Eu quero apenas colunas, pode manter 5, porém aqui eu vou ressaltar a minha margem, eu quero uma margem de 80, então ela vai me dar um espaçamento lateral de 80. Eu geralmente utilizo só na vertical, eu não gosto muito de usar na horizontal, mas isso fica aí ao seu critério, tá bom? Podem ficar à vontade. Beleza, feito isso, você criou ali o seu frame, né? Eu tenho outros frames criados aqui. A gente vai para uma parte de elementos. Essa definição do frame, eu defini como o tamanho do celular ali que eu vou aplicar dentro do Power Apps. Por padrão, esse valor que está aqui, né? 640 por 1136, conforme documentação da Microsoft. Depois disso, a gente vai para a parte de elemento, que é a parte de identidade visual. E aí, seja do seu cliente, seja da empresa onde você trabalha, ou seja até mesmo um projeto pessoal. Nesse caso, a gente vai fazer aqui para Angel Trindade, né? Como eu mostrei no início da aula, a gente vai fazer um protótipo ali para o Power Apps, para como se a gente estivesse baixando o e-book por dentro do Power Apps. Então, como que a gente faz isso? A gente primeiro define identidade visual. Então, eu preciso definir os elementos que eu quero utilizar. Nesse caso, eu quero utilizar esse fundo aqui, que é um fundo com um pouquinho de textura, tá vendo? Ele é um pouquinho diferente, geralmente é o fundo que eu utilizo aí para fazer meus posts no Instagram. Tem também os avatares, que eu também utilizo muito aí, para quem me segue no Instagram, já segue lá, gente, Angel.Trindade. Vambora, me ajuda aí. São os avatares que eu costumo utilizar, então todo post meu vem essa carinha. E eu também quero trazer ela pra cá. Além disso, tem esse elemento aqui que eu fiz, que é bem a cara do Figma, né? Que é o lapisinho ali fazendo um desenho bem simples, coisa bem simples. E esse outro desenho aqui, trazendo as ferramentas do Figma e o WeData aqui, tá bom?
Do lado de cá eu fiz um mockup com as minhas redes sociais, né? Então aqui eu tenho o YouTube, eu tenho o LinkedIn e tenho o Instagram. Então tudo isso são os elementos que eu vou utilizar. Além desses elementos, que são elementos visuais, eu também tenho elementos de funcionalidade, né? Elementos funcionais. Nesse caso eu tenho o bloquinho de forms, né? Igualzinho no Google. E também os botões de ação. Nesse caso eu vou ter 2 botões de ação. Eu quero um que seja amarelo bem forte, assim, para atrair atenção, e um segundo com um botãozinho de enviar, para a pessoa enviar aquele formulário, beleza? Na empresa de vocês, tenham como elemento a parte de identidade mesmo, o visual da empresa. Então, quais cores vocês usam, se tem algum fundo que vocês costumam utilizar com alguma textura. Geralmente, toda vez que a gente fala de Business Intelligence, as pessoas usam muito aquelas conexões neurais, né? Aqueles fundos com conexões neurais, são bem legais, tá? Então, vocês também podem aplicar aqui. E se tiver alguma logo, alguma coisa específica também é bom trazer, tá bom? Então, beleza. Dito isso, a gente vai tentar construir esse projeto aqui. Já deixei esse projeto final aqui para vocês verem como vai ficar a construção. E a gente vai tentar construir junto. Depois dessa construção, a gente vai aplicar lá dentro do Power Apps. Tá bom? Tá tranquilo até aqui? Estão entendendo? Deixa aí nos comentários que depois eu respondo vocês, tá bom? Então vamos lá. Fiz o frame aqui em cima, vou copiar, vou colar. Para copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Ctrl+D também resolve. Vou deixar aqui ele do ladinho, só pra gente ir construindo junto. Vou deixar ele aqui em cima, do ladinho dos elementos. Beleza. Tendo o framing, eu vou alterar um pouquinho a cor aqui da página, vou deixar ela mais escura. Não me julguem, eu adoro dark, gente. Então tá. Tô com o frame aqui. Primeira coisa, muda o nome do frame, tá? Vamos deixar um pouquinho mais organizado. Eu vou chamar ele de e-book. E-book. Prontinho, mudei o nome. Lembrando, tô fazendo uma camada, ela vem aqui pro lado, tá? Pro lado esquerdo. Então, meu primeiro frame é o frame e-book. Ele já aparece aqui pra mim. Esse olhinho aqui do lado direito que aparece do lado do e-book é para eu abrir ou não. Então eu oculto ou não aquele frame, beleza? Lembrando que aqui do lado são as minhas formatações. Ok, agora eu quero levar esse elemento de fundo para dentro do meu frame. Então eu clico nele, venho e-book, Ctrl+V e ele já vai aparecer aqui para mim. Basta eu arrastar mesmo com o mouse para ele deixar ele bem alinhadinho, tá? Não se esqueçam disso. Beleza, coloquei aqui. Agora o que eu preciso? Ó, se vocês verem aqui embaixo a construção, eu coloquei o elemento, o meu avatar, um texto, um tracinho e o botão. Então vamos lá. Eu vou pegar o elemento, Ctrl+C, Ctrl+V. Opa! Vou ajustar ele aqui, ele já tá do tamanho certinho. Lembre-se que toda vez que eu arrasto o elemento, perceba que as barras laterais, aquelas barrinhas vermelhas, elas me dizem se eu estou encostando no frame ou se eu estou ultrapassando o frame, beleza? Então eu tenho que encostar aqui porque ele tá bem rente ali ao frame, tá? Bem rente ao início. E aí eu posso descer só um pouquinho, porque do lado esquerdo ele tá conectado, mas do lado de cima, né, nessa parte de cima tem um certo espaçamento. Beleza, agora eu vou colocar meu avatar. Nessa página, percebam que o avatar está do lado direito, tá? Então eu vou pegar o avatar aqui. Nesse caso tem que clicar no frame, Ctrl+C. Vou clicar aqui no e-book, Ctrl+V, ele já colou lá pra mim dentro do frame e eu vou colocar aqui. Ó, de novo, as setinhas vermelhas, né, indicam o meu limite. Lembre-se disso, porque se não tiver no limite certo, o Power Apps vai trazer torto. Então não vai ficar legal. E aí a gente vai construindo aqui aos pouquinhos e eu vou mostrando pra vocês como que vai ficar lá na construção, tá bom? Vou trazer um pouquinho aqui mais pra baixo. Aqui nesse caso dos elementos, eu não vou usar, reparem, né, que eu não estou utilizando dentro da grid. Por quê? Porque são elementos externos ali, é como se fosse uma landing page, sabe? Quando você arrasta assim, tem elementos conectados entre uma página e outra. Mais ou menos essa é a ideia, né?
Mas dentro do grid eu vou sempre usar os meus textos, os meus botões, as minhas ações, tá? Mas esses elementos aqui não tem problema ficar fora da grid. Dito isso, vamos continuar. Agora é hora de fazer o texto, né? Então, vamos lá, vamos criar junto aqui esse texto. É só ver aqui qual letra eu usei, tô usando a seguir, né? Que é a letra padrão aí da Microsoft. Então, vou colocar ela aqui. Ó, já tá até por definição aqui. Ah, também vou deixar aqui no YouTube o link para vocês baixarem essa letra, tá? Não é todo mundo que tem ela por definição. E lá no Instagram eu vou fazer um post sobre como baixar essa letra e utilizá-la dentro do Figma, tá? Então já corre pro Instagram, já fica de olho lá, que é lá que eu vou postar, beleza? Então tá. Então, como aplicar metodologias de UX ao design de dashboards. Como aplicar metodologias de UX ao design de dashboards. Ó, prontinho, tá aí. Esse texto, percebam que ele sim tá dentro da grid aqui, ó, certinho, da margem, tá vendo? Essa margem preta aqui na lateral, ela é quem me diz se está ultrapassando ou não. Lembrando que se eu fosse baixar esse arquivo aqui como imagem, essa grid ela não aparece, tá? E eu também posso ocultar ou exibir ela por aqui. E ela não aparece quando eu estiver exportando a imagem, então fiquem tranquilos quanto à grid, tá? É mais um direcional mesmo. Beleza, depois disso eu tenho uma linha bem discretinha aqui antes de baixar o e-book. Então, eu vou colocar essa linha aqui. Vou clicar aqui nas formas, né? Ah, uma outra coisa muito legal quando a gente está usando o navegador, tá? O Google Chrome, a gente consegue traduzir a página. Então, para você que tem dificuldade aí no inglês, né? Eu, por exemplo, tenho algumas dificuldades aí na hora da fala. Não me julguem por isso, mas você que também tem uma certa dificuldade aí para se adaptar, eu não uso o Figma porque é inglês. Cara, isso não é desculpa, tá? Aqui a gente pode traduzir para português e aí a gente tem toda a tradução aqui, certinha, né, das páginas e tudo mais. As traduções da ferramenta aqui em cima, infelizmente, não traduz, mas aqui na barra lateral do lado direito e do lado esquerdo são traduzidos, tá? Então, se você gostar e preferir utilizar em modo português, né, no idioma português, fiquem à vontade, beleza? Então tá. Vamos acabar de desenhar esse trem? Sou mineira. Então vamos lá. Vou colocar uma linha aqui, discreta. Ó, mantive ela em 0% de rotação, então ela vai ficar bem retinha. 0%, beleza, tá alinhada. Vou só ver a grossura que eu tô usando aqui, ó. A espessura da linha, ela, ó, tem 2H, então 2H de altura, né? Então, vou voltar lá. É sempre bom vocês terem uma referência, tá? Então, sempre pega aí uma referência para vocês utilizarem. Isso é muito legal. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre referência, mas tenham sempre uma base aí para construir o aplicativo de vocês, o dashboard, enfim, qualquer coisa que vocês forem, qualquer produto, né, que vocês forem construir. O botão eu já deixei criado aqui, mas para vocês que não sabem criar o botão, é super simples. Eu posso vir aqui na forma, colocar um retângulo mesmo, ó, e eu posso pegar a espessura que eu coloquei, eu peguei 70 de altura por 372. Então, posso colocar aqui 372. Pronto, vou ver se tá certinho. Tá certinho. Aqui no file, eu consigo preencher a cor, né? Então, eu posso usar esse conta-gotas pequenininho aqui para pegar a cor certinha, né? Do amarelo que eu tô usando. E aí, é só colocar um texto aqui dentro, tá? Então, eu coloco um texto aqui de baixar e-book. E aí eu posso ajustar esse texto aqui nessa setinha dupla. Posso ajustar ele aqui. E aí eu posso também alterar a cor. Deixa eu ver que cor que eu tô usando aqui. Acho que é um pretinho mais claro.
Deixa eu ver o número certinho. Esse aqui. Vou selecionar e colar aqui em File. Pronto. Quando eu faço isso, são dois elementos separados. Percebam que aqui, ó, eles ficam na camada, então um abaixo do outro, mas não tá um grupo. Então, se eu puxar, só vai vir o baixar e-book, ou só vai vir o retângulo. Eles não estão juntos, tá? Então, vamos agrupar esses elementos. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, né? Se fez alguma coisa errada, Ctrl Z, ele retorna, beleza? Então, cliquei com o botão direito, selecionar grupo ou Ctrl mais G. Prontinho, já ficou o grupo criado aqui, grupo 3, e aí eu posso trocar para baixar e-book. Pronto, botão criado. Aproveitando que a gente está aqui, vamos criar o botão enviar? Eu vou duplicar esse mesmo botão aqui. O botão de enviar ele é um pouquinho menor, então eu posso reduzir. E em vez de baixar e-book, enviar. E aí eu posso deixar em caixa alta mesmo, tá? Não precisa ser menor não, pode ser bem gritante assim. A cor eu também vou trocar para o azulzinho. E aqui em vez de preto, será branco. Pronto, tá lá. E também já tá um grupo. Só trocar o nome dele aqui, em vez de baixar e-book, vai ser enviar. Prontinho, feito. Então, eu vou copiar. Vou colar aqui. Ó, prontinho. E na hora que eu colar, percebam que quando eu fiz esse elemento, ele não estava do tamanho certinho, né? Conforme a minha grid aqui. E aí eu posso aumentar ou diminuir. Então, nesse caso, eu vou aumentar até o finalzinho da grid e aqui também. Tá? Que eu quero que ele fique bem amplo ali na minha tela. Ou eu posso reduzir aqui também, tá? Basta arrastar. E é isso. Aqui tá ok. O que é mais que tá faltando, né? Tá faltando esse elemento aqui de baixo. Então, vamos colocar ele também. Vou vir aqui nos elementos, pegar ele, colocar aqui. Esses elementos eu construí dentro do Figma, mas fiquem à vontade para colocar imagens também, tá? Se tiver alguma imagem da empresa de vocês específica que vocês queiram usar, fiquem à vontade também. Beleza, feito isso, eu vou para a segunda página. Então, criei a primeira página, agora eu vou para a segunda. Vou copiar, colar, ou Ctrl+C, Ctrl+V, ou Ctrl+D. E aí aqui, ela é um pouquinho diferente, né? Aliás, ela é bastante diferente. Ela já vem para uma parte de e-book e aí eu tenho a parte de formatação, né? De forms ali. Então tá, eu vou tirar os elementos que eu construí. E eu vou começar a construir do zero, então eu só vou deixar o fundo ali. Posso até replicar, duplicar aqui que eu vou precisar de mais uma página para a terceira, né? Então aqui eu vou colocar o elemento também, porém dessa vez o elemento de avatar aqui, ele vai estar para o lado esquerdo. Então eu vou clicar aqui no frame, vou colar, ele já está aqui disponível. Eu vou tentar deixar bem alinhado aqui com o outro. E aí outra coisa legal, Shift R habilita essa régua aqui da tela, tá? Então dá pra você ver se tá no alinhamento correto ou não. Aqui, ó, percebam que a linha já me mostra que eu tenho que ir um pouquinho mais pra cima, pra ficar alinhadinho com o outro, ó. Agora um pouquinho mais pra baixo e prontinho, já tá alinhado. Feito isso, o que mais que a gente precisa fazer? Colocar a caixinha de forms e os textos. Aqui a gente já tem uma caixinha de texto, então eu vou copiar ela, vou colocar aqui, vou subir ela um pouquinho mais e vou digitar e-book gratuito. Pronto, já tá ali. O que mais que eu fiz aqui? Eu coloquei o texto um pouquinho maior e ele tá semi-bold. Reparem aqui na barra do lado direito, né? Ele tá semi-bold e ele tá 60 o tamanho. Então, vou clicar aqui, vou deixar ele semi-bold, tamanho 60. Olha lá. Lembrando que ele está dentro do grid certinho. E agora eu preciso criar esse textinho de baixo. Você está a um clique para baixar o seu e-book exclusivo. Então, aqui
Eu coloquei ele, na verdade, à esquerda, né? Repara aqui, à esquerda. E eu coloquei outro textinho embaixo dele, um pouquinho menor. Então, em vez de 60, acho que tá 30. Deixa eu ver. Isso mesmo, tá 30. E aí tem todo esse texto que eu vou copiar e colar lá. Ó, todo o texto, copiei e colei. Posso reduzir, achatar ele um pouquinho aqui, trago ele pra cima. Ó, prontinho. Aqui, ele não tá em caixa alta, então eu posso trocar aqui. Basta selecionar o texto, vir aqui nesses 3 pontinhos aqui e trocar para apenas a primeira maiúscula. Ou tudo minúsculo e troco só a primeira para maiúscula. Pronto. Editei ali a minha formatação. Para fechar, a gente vai fazer as caixinhas e o botão de enviar. E aí a gente acaba, beleza? Então vamos lá, vamos fazer as caixinhas. A gente já deixou ela separada aqui nos elementos. Nada mais é que uma caixinha de texto, um retângulo e outra caixinha de texto, tá bom? Então vou copiar ela aqui, vou colar. E aí nesse caso eu tenho 3 caixinhas. Eu tenho essa daqui e mais 2. Eu vou diminuir ela um pouco para ficar do tamanho do frame e vou colar mais 2 aqui. Então eu tenho mais uma aqui e outra aqui. Então, uma é de nome, outra é de e-mail e a outra é de WhatsApp. Aqui, quando a gente foi fazer a construção, ele ficou um pouquinho diferente desse aqui, porque a gente deixou ele mais para baixo. Então, a gente vai ter que subir um pouquinho para botar o botãozinho de enviar. Aí vai ficar um pouquinho diferente do avatar daqui, mas também vai dar certo. Não se preocupem. Então tá, vamos subir um pouquinho tudo isso. Vamos lá pra cima. Pronto, só puxa e arrasta, tá? Seleciona tudo. Pra selecionar, é só segurar o Shift e ir clicando nas coisas que vocês querem selecionar, tá bom? Então, eu vou subir um pouquinho mais essa parte aqui também. Vou deixar ela mais ao centro da tela. Vou subir mais um pouquinho pra gente colocar uma linha ali também. Vou copiar essa outra linha do designer da tela anterior. Copiei, colei aqui, vou descer ele um pouquinho mais, pronto. E aí eu vou fechar com o botão de enviar que a gente já criou aqui também. Ctrl C, Ctrl V lá no meu e-book, prontinho. Esse aqui eu vou deixar só alinhado à esquerda, posso aumentar ele um pouquinho mais aqui no frame e tá lá, tá prontinho. Posso colocar também mais um tracinho desse aqui em cima, para ficar idêntico ao outro. Vou descer ele um pouquinho na setinha, ó. Prontinho, tá idêntico ao nosso desenvolvimento. E agora só falta a telinha de muito obrigada. Então tá, vamos lá? Vamos pegar esse elemento aqui com as redes sociais, colocar na próxima tela de e-book. Coloca aqui. Ele já tá até do tamanho certinho, ó. E aí agora só falta colocar o obrigado. Obrigado, vou copiar daqui. Lembre-se que é só caixinhas de texto mesmo. Vou colar. Vou subir um pouquinho as redes sociais. E tá prontinho o designer dentro do Figma. Feita essa parte, né, onde a gente coloca aqui todas as nossas telinhas, a gente vai renomear. Então, eu tenho o e-book parte 1, né? Eu vou colocar e-book 01, que é a tela inicial, e-book 02 e e-book 03. Basta clicar, né, e ele já troca. Aqui do lado, percebam, né, que os nomes mudaram. Então, e-book 1, 2 e 3. E aí, a gente vai copiar esses e-books, esses desenvolvimentos, e vai colocar numa nova página. Lembrando que para adicionar uma nova página, basta clicar aqui e ela já adiciona. Eu já fiz isso e chamei essa página de Power Apps, e aí ela já ficou aqui com todo o desenvolvimento para mim. Por que eu gosto de colocar numa tela separada? Porque lá na aplicação a gente vai precisar levar todos esses elementos, tá? Então é bom deixá-lo separado para não confundir, né? Pode ser que o aplicativo entenda que seja alguma outra dessas seleções que estão aqui,
que a gente usou para construção. Então eu deixo aqui só as telas que eu realmente quero levar para lá. Lembrando que, cuidado na hora que você for construir, porque aqui a gente fez de forma super simples, né? A gente quase não estava usando grupos, a gente usou alguns frames, mas a gente perceba que não utilizamos componentes, tá? Por quê? Porque quando a gente faz um componente, o Power Apps não entende. Então ele não retorna aquela imagem, então ele não consegue entender qual elemento era. E o mais legal de tudo é que dentro do Power Apps, todo esse design ele vai ficar editável. Então isso é incrível, né? A gente poder levar em forma editável. Claro que algumas coisas, como essa telinha aqui, vai em formato de imagem, mas todos os textos vão ficar editáveis. Então isso é maravilhoso, vai reduzir muito seu tempo de desenvolvimento. Então, feito isso, como que a gente faz para compartilhar com o Power Apps? Vamos voltar lá para ver. Ó, aqui a gente tem a documentação, né? Não se esqueçam dela. E vamos lá para a página de criar o Power Apps. A gente tinha parado aqui na parte da aplicação da tela. Então, primeira coisa, qual o nome do seu projeto? Eu vou chamar de e-book Data Design. Pronto. Agora eu preciso da ligação, né? Qual o link dessa página? Então, eu vou voltar lá no BI, no Figma, e vou copiar aqui o link da página. Então, eu vou clicar com o botão direito, copiar link to page. Ok? Colei aqui. E aqui ele me pede um token de acesso. Angel, o que é isso? Volta pra gente lá na sua telinha, aqui, to Files, na telinha inicial do seu Figma. Clica no seu rostinho, vem em configurações. Arrasta para baixo, lá para baixo. Prontinho. Vai estar aqui, personalizar acessos de tokens. Eu já tenho um criado aqui, mas se você não tiver, basta clicar, né, em novo token, tá? Eu vou copiar esse token, vou voltar lá na telinha do Power Apps e vou colar. Colei meu token, agora eu preciso dizer qual formato. Então, meu formato é telemóvel, né? O formato celular. E aí eu clico em criar. E aí, olha essa mágica. Momento suspense. É um momento onde a gente está esperando com que o Power Apps entenda tudo aquilo que a gente desenhou no Figma, tá? Então, é um momento super importante. Ele vai carregar aqui pra gente e a gente vai poder ver se deu tudo certo, se tem alguma coisa que a gente precisa trocar dentro do Figma. E não se esqueçam, né, que depois desse momento você ainda precisa dizer qual banco de dados você quer armazenar, né, onde você quer armazenar aquele aplicativo, se a lista vai ser armazenada no SharePoint, se vai ser uma lista normal, enfim, toda a criação mesmo dentro do Power Apps, tá? Aparece um negocinho de bem-vindo, um pop-upzinho aqui, pode ignorar. E aí, voa lá, tá aí a sua primeira telinha conectada Figma dentro do Power Apps, tá? A telinha já veio prontinha aqui, perceba que você pode alterar o texto aqui do lado direito, né? Então pode apagar ali e escrever de novo, não tem problema. Ele já faz as transições para você. Você tem um botãozinho aqui também de baixar e-book, agora só basta que você coloque as ações, né? A única coisa que não ficou muito legal foi esse elemento aqui, que é o elemento que estava lá, né, de ferramentas. Mas aí é só apagar e trazer ele como imagem, não tem nenhum problema. Apaga e traz como imagem e aí dá tudo certo. As próximas telas é a telinha de e-book, e aí ela tá aqui perfeitinha, né, já traz... Você está um clique de baixar o seu e-book. E aqui a gente só vai atribuir para essas caixinhas a ação, né? Então a gente vai trocar essas caixinhas que eu coloquei aqui como designer para aquelas caixinhas de input, de forms, né? Então basta fazer aí o input daquele forms bonitinho aqui para a pessoa clicar e selecionar, direcionando aí para a lista de SharePoint. E aqui embaixo, para fechar as telinhas, eu tenho a telinha de muito obrigado. E pronto, tá pronto seu aplicativo num clique. Claro que não, né? Teve todo o desenvolvimento do designer ali, mas sem dúvidas a aplicação agora vai ser construída de forma muito mais rápida. E aí, vocês gostaram? Se sim, já curte,
deixa seu comentário, se inscreve no canal. Será sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, um beijo e até a próxima! Quer saber como aplicar metodologias de UX ao Data Designer, aos produtos de BI, Power Apps ou qualquer outro produto de dados que você entregue na sua empresa? Clica aqui e já baixa seu e-book. É gratuito. Lá eu explico várias coisas sobre Design Thinking, sobre duplo diamante e outras metodologias que vão te ajudar a fazer o melhor produto de BI.